Olá, estou de volta. Se calhar não é boa ideia gravar vídeos enquanto estou de jet lag, mas eu tenho algumas coisas para dizer e se calhar é melhor dizê-las antes que me esqueça. E também temos aqui o nosso companheiro do costume, num quarto muito desarrumado porque eu ainda não desfiz completamente as malas e ainda não tenho este espaço como eu quero ter este espaço. Este espaço é um espaço que eu vou ocupar a partir de agora. Porque, mais uma vez em Portugal, uma pessoa não consegue ficar a morar no mesmo sítio muito tempo por causa de rendas. E uma miúda tem que viver e não simplesmente pagar a renda e comer cornflakes o resto do mês. True story, já aconteceu. Portanto, vamos aproveitar que ele está bem disposto e líquido e extremamente paciente e não quero nada convosco. Não quero, está a olhar para o outro lado. Pode ser que ele fique mais bem disposto aqui a bocado. A verdadeira estrela é ele, obviamente. E vou partilhar algumas das coisas que eu estou a pensar acerca do que aconteceu no Japão antes de eu ter saído do Japão. E que foi uma coisa que eu não fiz muito um big deal, porque eu percebi-me que havia muita gente na internet a faturar com a popularidade de uma coisa triste e catastrófica, e eu não queria ser mais uma dessas pessoas, porque quando quem produz conteúdo para a internet, seja porque tem um canal de YouTube, porque sei lá, porque tem um blog, porque sei lá, tenta ser famoso pela internet ou qualquer coisa, que não é o meu caso. Eu tenho um trabalho e eu uso o meu canal de YouTube para falar dos meus projetos culturais e do meu trabalho, e não surfo na onda de certas popularidades porque são moralmente questionáveis, e uma delas é usar hashtags que são trendy ou surfar a onda da popularidade de uma catástrofe qualquer e fazer vídeos naquele momento porque aquilo vai dar mais vistas ou não sei o quê. Não é por causa disso que eu produzo vídeos, não é para isso que eu estou no mundo, não é a minha maneira de estar. Portanto, eu queria falar do furacão Hagibis de uma maneira que fosse útil, de uma maneira que ficasse na internet para a posterioridade, mas eu não queria ser confundida especificamente com mais uma daquelas pessoas que só estão a surfar a popularidade do hashtag e lucrar com a desgraça dos outros. Estão a ver? Não me queria confundir com isso. Então eu esperei e agora vou falar sobre isso. Aquilo que eu coloquei online em tempo real, aliás, foi um direto, mais tempo real do que um direto, não há, foi na página do Projeto Cultural e Pedagógico Japão em Portugal, o projeto cultural que eu criei e a página que eu ainda faço 100% da gestão, e foi um vídeo em direto, em tempo real, antes do tufão Hagibis bater no Japão, e foi com preparativos e com avisos e com coisas que eu achava que podiam ser úteis às pessoas que estavam no Japão ou que estavam para ir para o Japão nos próximos dias, a seguir aquilo, e para saberem exatamente o que estava a passar e o que fazer e como estar em segurança e uma série de dicas, e fiz em conjunto com a Fumi, que estava na casa com ela. Porque achava que isso era útil. Agora quero partilhar mais coisas, e coisas, algumas boas e outras menos boas. Uma das coisas que passou lá na televisão no Japão, passou na televisão, passou na rádio e as pessoas estavam a falar nisso e os japoneses estavam a falar nisso, era que os estrangeiros que estavam no Japão e que não compreendiam a gravidade da situação, às vezes estavam a ser mais parte do problema do que parte da solução. Por exemplo, nas grandes cidades, os estrangeiros não cumpriam as ordens de recolher obrigatório e tinham que andar na rua e ser salvos pelos outros, ou queriam ficar nos restaurantes a ser atendidos até tarde porque não tinham nada para fazer, ou queriam ficar nas lojas porque não tinham nada para fazer, e em vez de se recolherem num sítio, tipo o seu alojamento, com a água que precisassem, a comida que precisassem, ficar lá sossegadinhos, estavam na rua, em estabelecimentos, quer fossem de compras, de restauração, do que fosse. E, portanto, as pessoas desses estabelecimentos não podiam fechar e ir para casa. E depois passava a hora, passava o ponto em que era seguro eles fecharem e irem para casa, e ficavam lá reféns e não podiam regressar às casas deles.
E esse era um problema. A insensatez, acho que se pode dizer assim, e egoísmo, talvez, das pessoas que são visitantes no Japão e que não estavam a compreender que eles tinham que deixar de usar os serviços e fecharem-se em casa para que os japoneses que prestam esses serviços pudessem fechar a loja e ir eles para casa a tempo. Essa foi uma situação um bocado chata e que eu fiquei assim... Aquela sensação da vergonha por simpatia, porque eu também sou estrangeira, porque eu também sou ocidental e fico tipo... Sinto no dever de pedir desculpa pelo que as outras pessoas fazem, qualquer coisa desse género. Outra coisa que muita gente se estava a queixar, muitos ocidentais estavam no Japão, sobretudo a fazer turismo, mas não só, e muitos eram profissionais e tinham a cargo dele outras pessoas, era que não tinham informações suficientes e portanto, não podiam ser responsáveis pela insegurança em que se colocavam ou que colocavam outros que estavam com eles. Eu discordo completamente disso. Acho que é o dever de quem está no Japão a visitar ou a guiar outras pessoas ou responsável por ter canais de YouTube em que fala sobre o Japão para outras pessoas ou porque tem blogs em que fala sobre isso ou porque fez uma viagem ao Japão ou porque está lá naquele momento e está a falar sobre o Japão. Eu vi, e não vou nomear pessoas aqui porque não acredito em backlash e não acredito em lavar roupa suja, mas eu vi vídeos de pessoas que estavam no Japão naquele momento a darem informações erradas, informações contrárias àquilo que a Proteção Civil do Japão estava a dizer. E vi pessoas que têm responsabilidade porque estavam a guiar pessoas no Japão ou estavam a preparar viagens ao Japão a ignorarem o que eu lhes estava a dizer e o que outros lhes estavam a dizer e a chamarem nomes e tudo muito feio, tudo muito sujo, tudo muito reles, muito triste, porque não queriam aceitar que há limites para o que se pode fazer quando há uma catástrofe natural. Quando há uma catástrofe natural daquela escala, porque há tufões todos os anos. Aquele era o tufão número 19 desta época. Há muitos tufões todos os anos. Mas a escala dos tufões, o nível do vento, a gravidade da situação, estar no ponto A é diferente de estar no ponto B. E isto são tudo coisas que as pessoas em Portugal não estão acostumadas, porque não se passa cá ainda. Talvez, infelizmente, se venha a passar por causa das alterações climáticas, mas as pessoas não sabem lidar com isto. Então têm que estar com alguém que saiba, e se não são portugueses e são noutra nacionalidade, também têm que saber como encontrar a informação numa língua que eles entendam. E se não é uma língua que entendam, então têm que entender em japonês. As pessoas não podem ir para o Japão a querer fazer egoisticamente um programa sem alterações quando há alterações climáticas e quando há desastres naturais. Portanto, ou sabem onde procurar informação numa língua que eles entendam, ou então têm que procurar informação em japonês e entendê-la em japonês. Temos um convidado especial para tornar isto mais ligeirinho, porque o assunto é um bocado sério, não é? As pessoas podem ficar isoladas, podem entrar em pânico, podem fazer disparates. Felizmente, a Proteção Civil do Japão é incrível, é exigente, fazem patrulhas nas ruas, quando as pessoas estão na rua, quando já não deviam estar na rua, eles agarram neles e levam-nos dali, porque não querem ter que cuidar de mais um corpo. A situação foi mesmo assim. Então eu estava num sítio perfeitamente seguro, fui para lá com a devida antecedência, tivemos montes de tempo a ir comprar comida e água e ficar em casa. O sítio onde eu estava sentiu-se bastante o terremoto, essa é outra coisa. Quando há tufões desta magnitude, assim tão fortes, a própria tempestade no mar pode efetivamente provocar um sismo. Isto é um efeito climatérico científico já bastante estudado e comprovado. Esta foi uma daquelas tempestades que, sendo uma tempestade essencialmente de muito vento e muita chuva, muita carga de água, sendo uma tempestade dessas, devido à sua intensidade, provocou também uma onda sísmica, portanto é um sismo provocado por uma tempestade. Pode-vos parecer impossível, mas pesquisem porque há dados científicos sobre isso. Nós sentimos também o sismo no sítio onde nós estávamos, apesar de não ser epicentro. Mas foi fraquito, quer dizer, nada de especial, já apanhei piores. Nunca faltou eletricidade,
O que foi incrível, tendo em conta que estávamos numa cidade em que o rio transbordou e subiu bem mais do que 2 metros de altura. Nós, no dia a seguir, não foi no dia imediatamente a seguir, mas foi no outro, já podíamos sair. Andámos pela zona mais perto do rio dessa cidade e vimos os restos da palha no chão, vimos a lama, vimos as pessoas a tirarem a lama dentro das lojas. Isso foi um bocado triste e eu não tirei fotografias nem fiz vídeos porque sinceramente estava com um aperto. E quando eu era pequena a minha mãe tinha uma mercearia ou tomava conta de uma mercearia e eu tive assim flashbacks para a minha infância a pensar tipo, se isto tivesse acontecido, era a família toda, era o ganha-pão da família toda aqui ao ar, e aquela gente estava a empurrar lama para fora das lojas e tinham perdido as arcas frigoríficas e as coisas que estavam lá dentro, porque aquele rio não era suposto encher, não era suposto transbordar. E nas zonas baixas das cidades, nas zonas à beira do rio das cidades, é onde há mais lojas, cafés, restaurantes, bares, estabelecimentos. Então foi onde se perderam mais coisas e havia muita palha de arroz em todo o lado, porque dava para perceber que as enxurradas tinham trazido as colheitas com elas e aquelas pessoas tinham perdido aquelas colheitas. E eu não tirei fotografias nem vídeos e simplesmente estávamos a andar na rua um bocado em silêncio porque estas coisas afetam-me. Porque, pá, ninguém estava morto, ninguém estava ferido, mas percebem, mas ninguém se estava a queixar. As pessoas estavam simplesmente a fazer o que tinham que fazer, que é limpar a seguir e começar outra vez e pôr os móveis cá fora a secar e coisas assim, no meio da rua, no meio da estrada, a ver se secava um bocado ao sol nos dias a seguir. É incrível. O povo japonês sabe lidar com a adversidade, sabe lidar com isso e eu acho que nós devíamos todos aprender muito com isso. Sensatez, número 1, sensatez de seguir o que a Proteção Civil diz e fazer o que eles dizem para fazer e não se armar, como se diz em bom português, ao pingarelho, que é mais esperto do que diz a polícia, aos bombeiros ou à Proteção Civil. Não dar mais trabalho às autoridades, fazer o que eles dizem para fazer. 3 dias antes estão a dizer: comprem comida, comprem água, fechem-se em casa, vão para um sítio seguro, alto, seco, fazer exatamente o que eles dizem para fazer. Número 2, ser sensato, não sair quando é perigoso, quando já se pode sair e perguntar às pessoas do que é que precisam. Partilhar o que se tem, partilhar o esforço que se pode fazer. Se precisam de ajuda a cartar coisas, a cartar com coisas. Se precisam de ajuda a vender coisas, comprar-lhes as coisas. Ajudar o mais possível e transmitir a informação correta em tempo real aos outros. E o Agibis não está sozinho. A seguir a ele estão-se a formar outras 2 tempestades muito grandes que vão atingir o Japão agora, esta semana. As terras estão muito ensopadas, portanto há grandes riscos de aluimento de terras nos sítios onde já choveu muito e ainda vai chover mais outra vez. Portanto, as rotas destes novos tufões não são exatamente coincidentes com as do Hagibis, mas em alguma parte são. Em alguma parte vão passar nos mesmos sítios. Há sítios que têm danos que vão demorar meses ou anos a refazerem-se. O acesso aos ditos Alpes japoneses e a zona de Nagano em particular foi muito afetada. Aquela imagem que estava sempre a passar na televisão no Japão, que era os Shinkansen afogados. Shinkansen, comboios inteiros, carruagens de milhões de euros, completamente debaixo de água. Eu nem imagino se isso acontecesse em Portugal. Eu espero que a gente se prepare todos para lidar com este tipo de coisas, porque este tipo de coisas vai acontecer cada vez mais e por isso acho que é cada vez mais importante vocês procurarem informações sobre isso, também nas vossas deambulações, também nas vossas aventuras, temperarem o vosso sentido de aventura com algum realismo e com alguma preparação. Ok, o que fazer neste caso, o que fazer em terremoto, o que fazer em cheia, o que fazer em tsunami, o que fazer em tufão, são circunstâncias diferentes. O que fazer, como preparar, como lidar com isto, com quem ir, como procurar informação enquanto lá estão.
porque eu tenho sempre a informação toda em tempo real, eu sei exatamente onde procurá-la, para além de ter o acesso à informação direta em japonês, mas em várias fontes diferentes, em várias características diferentes. Quando o Agibi já estava a acontecer e eu estava tranquila e na paz no meu sítio, fiquei então surpreendida pela negativa com estas histórias que estavam a passar na TV japonesa, de maneira como os estrangeiros estavam a comportar e também do feedback horrível, negativo e quase de bullying que eu tive das pessoas e instituições e empresas que eu tentei avisar do que estava a passar, a pensar que estava a ajudar, mas pronto, dizer às pessoas, olha, não leves os turistas para ali, não lhes calhou bem, porque queriam fazer as coisas na mesma, como sempre fizeram, já não quero saber. Olha, é com eles. Comigo, quem anda comigo eu sei que está seguro, porque eu ponho o meu nome, a minha cara no YouTube, eu ponho-me visível, eu ponho-me em risco, eu ponho-me exposta, eu não tenho vergonha nenhuma, eu não devo nada a ninguém e eu respondo por aquilo que eu faço e eu asseguro-me que quem está comigo está em segurança, quer queira, quer não. Não tus nem mus. Se eu tivesse com um grupo de turistas naquela altura, o plano era todo cancelado, iam todos comigo para um sítio seguro, quer quisessem, quer não quisessem. É que eu até podia ter que chamar a polícia, mas aquelas pessoas não iam para um sítio perigoso. Não iam, que eu não deixava ir. Se fosse preciso, punham-os inconscientes, mas levava-os comigo para um sítio seguro. E as pessoas que não querem mudar os planos e que querem ver e que ainda dá para ir, ainda dá para... Esta frase ficou na minha cabeça. Mas os comboios ainda não pararam, ainda dá para ir. Tu não sabes mais do que os comboios. Não, tá bem, vai lá. Pronto, depois ficou entalado num sítio, porque o comboio a partir daí já não andava mais, ele já não podia voltar. Comigo, meus amigos, isso não acontece. Os vossos planos podem ficar estragados, mas vocês ficam vivos e em segurança. Eu continuo a achar que isso é mais importante. Pronto, queria só dar este update. Estou na companhia da ovelha Choné e do âmbar e vou refazer-me do meu jet lag e depois vou continuar a publicar coisas. Ele agora está no seu momento. Dá um shot muito a giro isto, porque ele tem ali vamos ver, o espaço anterior em que eu tinha aquele na parede, o mapa do Japão, e tinha o quadro onde eu escrevia e dava as aulas e tal, e esse espaço já não vai estar disponível. Vamos ver que tipo de espaço é que eu consigo para as aulas presenciais, os encontros, as explicações e também os vídeos. Senão vai ser aqui mesmo. Que também não tenho vergonha de mostrar as minhas preferências, que são basicamente coisas quentinhas e fofas, porque vem aí o inverno. Uma grande beijoca para todos e até ao próximo vídeo.